coisa que eu posso extrair deste versículo de João 16:33, que Jesus Cristo ele falou para a gente poder ter bom ânimo. Porque neste mundo, o mundo em que nós vivemos, nós iríamos passar por muitas aflições. Ele falou aflições, mas ele não falou que tipo de aflições, né? Ele não designou, né, que tipo de aflições nós iríamos passar por elas. Mas ele falou que muitas aflições, aqueles que seguem a ele, iriam passar neste mundo. E uma coisa que ele deixou aqui para nós é que nós temos que ter bom ânimo. Amém? E quando a gente fala assim de bom ânimo, eu posso tirar aqui desse versículo, né, de tenha bom ânimo, que pode significar assim, tenha um espírito de coragem para realizar ou ter boas intenções. Então, Jesus Cristo está falando para nós, nesse versículo, que nós temos que ter o espírito de coragem. Para quê? Para nós realizar ou ter boas intenções em período de quê? De aflições, em período de dificuldade. E quando eu vejo que Jesus Cristo está falando para nós termos este ânimo, e que ele venceu, é porque nós também estamos no mesmo barco que Jesus Cristo. Então nós também, juntamente com ele, nós vamos vencer. E nós vemos que Jesus Cristo não está tirando o cristão de passar por aflições, ou passar por momentos de crise. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26, que nós temos aqui a história de Isaac, e o título do capítulo 26 está escrito assim: Isaac na terra dos filisteus. Vou ler do versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Nesse texto, nós estamos diante de uma crise, nós estamos diante de algo que Isaac estava passando naqueles dias, lá na terra de Israel. Isaac ele estava junto com a sua família, e na terra de Israel sobreveio fome, sobreveio uma necessidade, sobreveio uma aflição sobre a vida de Isaac, sobre a vida da família. E Isaac ele tomou uma decisão. Isaac ele pegou a sua família e ele desceu para a terra do inimigo, porque lá na terra do inimigo estava havendo provisão, estava havendo comida, mas na terra dele, naqueles dias, estava passando por uma seca. Nada que plantasse dava, porque não estava chovendo sobre a terra. Mas Isaac, como o sacerdote e aquele que guiava a sua família, e também que havia outras pessoas que estavam debaixo da direção de Isaac, Isaac tomou essa decisão. E a decisão que Isaac tomou foi de sair da sua terra e ir para a terra do inimigo. E algo que Isaac não perdeu no meio da aflição, que nós não devemos perder, que está lá em Hebreus 10, 38, que o meu justo ele vive pela fé. Então a primeira coisa que nós não devemos perder quando estamos passando na crise, passando por dificuldade, é a nossa fé. A nossa fé ela tem que permanecer inabalável. A nossa fé ela tem que permanecer no Senhor.
A nossa fé ela não pode permanecer nas coisas desta vida. Porque quando nós lemos esse texto, nós vemos que um outro ponto referente a isso é: apareceu-lhe o Senhor e disse. Então, um outro ponto referente, porque Isaac tinha fé, e ele, no meio da crise ele permaneceu na fé. Um outro ponto importante é que Isaac abriu os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então, no meio da dificuldade, no meio de transtornos que nós estamos passando hoje, né, nós estamos vendo aí, né, uma crise mundial, é algo que tem abalado o ser humano, abalado as nações, abalado os povos. Esse coronavírus, né, esse vírus tem matado pessoas. Mas uma coisa, no meio desse turbilhão de aflições que nós estamos passando, que nós devemos ter intacto, é a nossa fé em Deus. E outro ponto importante é nós ouvirmos a voz de Deus. Porque quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, nós temos direção correta. Amém? Amém. A direção correta de Deus. E aqui nesse texto fala que Deus falou com ele: não desças ao Egito. Então Deus falou com Isaac e falou para ele não descer a terra do Egito. E Deus falou para ele: fica na terra que eu te disser. Então o próprio Deus, ele cuida dos seus filhos. O próprio Deus, ele dá direção aos seus filhos. Então ouvir a voz de Deus no meio da crise, isso é muito importante. Lá em Jeremias 33:3 fala que responder-te-ei e falarei coisas ocultas e profundas que nós não sabemos quando nós buscamos a presença do Senhor. Então fala de ouvir, fala que Deus fala conosco. Então o próprio Jesus Cristo falou que nós iríamos passar por aflições. E nós vemos que Isaac, ele também está passando por uma aflição. Está passando por fome, a sua família está passando por necessidade. E nós vemos que Isaac, ele procurou a direção de Deus. E ali naquela terra, para poder não ficarmos, essa palavra não ficar muito extensa, ali naquela terra, Isaac, no meio do inimigo, Isaac começou a ter essa direção de Deus. E lá naquela terra, Deus deu uma direção para Isaac. Que Isaac agora, ele poderia agora começar a cavar poços. Então, num lugar onde não dava água, num lugar onde não jorrava água, onde ninguém poderia tirar água, porque as outras pessoas ali daquela terra não tinham água. Deus deu uma direção, Deus deu uma capacidade para Isaac, no meio da crise, no meio da dificuldade, ele cavar poços. E Isaac começou a cavar poços, começou a cavar cisternas. E aonde Isaac cavava, jorrava água. Amém. Graças a Deus. Então, quando nós temos a direção de Deus, que nós permanecemos com a nossa fé em Deus, que nós paramos para ouvir a voz de Deus no meio da crise, no meio da dificuldade, Deus nos dá uma direção correta. E quando a direção de Deus é correta, no meio do lugar aonde não tem, Deus nos dá. Amém. E Deus começou a fazer prosperar a vida de Isaac, no meio daquela crise, no meio daquela dificuldade, no meio do lugar aonde não era para ele poder se prosperar. Os inimigos vinham e tampavam, entulhavam os poços de Isaac. Mas Isaac estava com a direção de Deus. Em meio a circunstâncias difíceis, você pode plantar que você vai colher. Amém. Olha aqui, ó, no versículo 12 de Gênesis 26. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. No meio da dificuldade, no meio a qual todos os povos estavam passando por necessidade naqueles dias, as pessoas estavam passando fome. No meio daquela dificuldade, Isaac teve a direção de Deus. Isaac plantou. E Isaac colheu. Por que colher? Porque quando as pessoas estão passando fome, estão passando por necessidade de alimento, precisa de alimento.
Isaac, ele teve essa direção de Deus. Deus deu a direção para ele. E no meio da crise, da dificuldade, quando estava faltando tudo, Isaac foi lá, teve coragem, pegou a semente, lançou na terra e a terra produziu. A terra produziu. O que nós estamos esperando que Deus venha produzir nas nossas vidas nesses dias? Nesses dias que nós estamos em casa, que nós estamos com as nossas famílias, que nós estamos junto com os nossos parentes. O que nós estamos esperando que Deus venha produzir em nós? Eu creio que o que nós temos que esperar que Deus venha produzir em nós é o fortalecimento da nossa fé, é o fortalecimento da nossa comunhão. Amém. E é o fortalecimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que é o quê? A direção correta de Deus. Isso aí é coisa tremenda. E Isaac, ele prosperou nessa terra. Mas por quê? Porque Isaac, ele usou a fé dele, ele ouviu Deus. Isaac, no meio da crise, ele cavou poços e no meio da crise, ele lançou semente na terra e a terra produziu. E no meio da crise, da dificuldade, lá no versículo 24, acompanhe aí na sua Bíblia. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor. Então, porque Isaac, ele tomou a atitude de tomar conta da sua família, tomar conta da sua casa, o Senhor apareceu para Isaac. Por quê? Porque a família, ela é do coração de Deus. Amém. Deus, ele Glória está a Deus. de encontro à família. E o Senhor apareceu a Isaac. E o Senhor falou assim para Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. O que Jesus Cristo nos disse lá em João 16:33? Que não era para nós o quê? Temer. Então, aqui Deus está falando para Isaac: não temas. Deus está falando para nós hoje: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Amém. Eu sou com a sua família, eu sou com a sua casa, eu sou com o seu lar. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então aqui Deus não deixou que as circunstâncias da vida viessem acabar com a fé de Isaac e da família de Isaac. Amém. Mais uma vez Deus se apareceu. E por causa disso, Isaac fez mais algo importante. Ali naquele lugar, levantou ali um altar, no versículo 25. E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E o servo de Isaac abriram ali um poço. Então ali naquele lugar, Isaac levantou um altar. Aqui hoje, na nossa casa, é o altar que nós estamos levantando diante de Deus, para que Deus venha se manifestar. Porque no meio da dificuldade, no meio da crise, no meio aonde está havendo morte, aonde está havendo muitas pessoas que estão ficando adoentadas, nós precisamos levantar um altar no nosso lar, para que Deus venha se manifestar todos os dias. Porque perto está o Senhor daqueles que o buscam e daqueles que clamam por Ele. Amém? Amém. Então fica aqui esta palavra de ensino para a nossa edificação, né? Que Deus possa nos abençoar mais ainda em nome de Jesus Cristo. Vamos orar?